Meus nobres, nós vamos começar hoje aqui com o assunto já da segunda unidade, viu? Para a gente não perder a sequência dos nossos estudos, até porque ainda estou esperando saber quando vai ser a época das avaliações na DAV1 e saber como é que vão ser feitas para a gente marcar uma aula de revisão, tá certo? Espero que essa aula de revisão já seja de forma presencial, tá? Mas vamos começar hoje com o assunto da segunda unidade. Vamos começar a trabalhar com o contrato de compra e venda, que são os contratos em espécies. Tá beleza? Tá todo mundo aí? Ok. Então vamos lá. É o seguinte, nós vamos verificar aqui que algumas situações nesses contratos em espécie, a gente vai modificar praticamente alguns pequenos detalhes, e esses pequenos detalhes vão fazer com que a gente modifique a natureza jurídica do contrato e as suas consequências, tá? Veja que no contrato de compra e venda, eu vou ter uma relação jurídica na qual uma pessoa estará transferindo para uma outra pessoa um determinado bem. E, em contrapartida, essa pessoa que está recebendo o bem estará transferindo para a outra pessoa, aquela que entregou o bem, um valor equivalente em dinheiro. Isso é praticamente o contrato de compra e venda, tá certo? Se a gente fosse modificar algumas situações aqui, só a título de parte inicial, né? Não vamos entrar especificamente no contrato de compra e venda agora não. Vamos falar daqui a pouquinho sobre ele. Veja aqui nessa situação que quando eu entrega o bem para B, ele transfere a propriedade plena para B através de uma contraprestação econômica. Mas se por acaso A estiver transferindo para B não a propriedade, mas a posse do bem e estiver recebendo uma contraprestação econômica ao longo de um determinado tempo, a gente não vai ter um contrato de compra e venda e vai ter um contrato de locação. Se A transfere para B o determinado bem e, em contrapartida, não existe nenhuma contraprestação econômica, nós estaríamos diante de uma figura da doação. Se A entrega para B um determinado bem e B, em contrapartida, entrega um outro bem, deixa de ser compra e venda e passa a ser uma permuta. Então, veja que todos os contratos aqui que nós vamos estar trabalhando aqui, eles vão ter essa situação onde você vai modificar um elemento ou outro da relação jurídica. Né? Mas pensando aqui efetivamente no contrato de compra e venda, vamos analisar que o contrato de compra e venda é aquele contrato pelo qual uma pessoa denominada alienante, né, ele se obriga a entregar um bem corpóreo ou incorpóreo, e o adquirente do bem compromete-se a pagar o preço em dinheiro ou valor fiduciário correspondente. O que seria esse valor fiduciário? O valor fiduciário correspondente poderia ser um título de crédito, um cheque, uma nota promissória, qualquer situação desse tipo que fosse transformado em dinheiro de forma mais rápida. Né? Veja que o contrato, isso aqui é importante, gente, o contrato de compra e venda, ele não transfere a propriedade. Ele garante um justo título, né, que é uma causa para que a propriedade se transmita. Por quê? A propriedade efetivamente vai se transmitir através da figura da tradição. É quando efetivamente existe a entrega da coisa. Mas se lembre que nós temos 3 tipos de tradição. Eu posso ter a tradição real, né, quando eu entrego efetivamente a coisa, o objeto da obrigação. Eu posso ter uma tradição simbólica, quando eu crio um símbolo para fazer face para um símbolo, um símbolo representativo do objeto impossível fisicamente de ser entregue, como, por exemplo, as chaves de um apartamento. E eu tenho ainda a tradição ficta, que é uma ficção do direito, uma criação, que vai ser um documento que vai comprovar a transferência de propriedade, como, por exemplo, no contrato de compra e venda de um bem imóvel, a tradição ficta vai se dar através da escritura.
quando no cartório de imóveis você fizer a transferência de propriedade do antigo dono para o dono atual. Tá certo? Entenderam essa parte, gente? Eu preciso que vocês se manifestem. Muito obrigado. Né? Agora, se a gente for pegar aqui o artigo 481 do Código Civil, vamos a ele aqui, pegar aqui o código. Pegar aqui o código rapidinho. Aqui. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa para outro, e o outro a pagar-lhe o certo preço em dinheiro. Tá? Oi, Rayana. Isso aqui só foi uma explanação geral, minha linda. Tá certo? Mas eu posso repetir aqui para vocês o conceito, sem problema nenhum. Tá certo? Então, veja. Vou repetir aqui, porque Rayana disse que eu estava muito apressado. Coloque aí, né? Que o contrato de compra e venda é aquele pelo qual um alienante se obriga a entregar um bem corpóreo ou incorpóreo e o adquirente compromete-se a pagar o preço em dinheiro ou valor fiduciário correspondente. Observando-se que essa transferência de propriedade ocorrerá com a tradição da coisa. Beleza? Valeu. Agora veja o seguinte, esse contrato de compra e venda, ele tem algumas características bem peculiares. Veja, o contrato de compra e venda, ele tem que ser bilateral, né? Ou seja, vai gerar obrigação para ambos os contratantes. Primeira característica é a bilateralidade, né? O contrato de compra e venda, ele vai ser também oneroso, né? Ou seja, ele vai trazer vantagem e desvantagem para ambas as partes, né? Um vai aumentar o seu patrimônio e o outro vai diminuir vai aumentar o seu patrimônio em bens e aumentando ao mesmo tempo o seu patrimônio em dinheiro. E o outro vai defasar o seu patrimônio em dinheiro, em contrapartida ele terá um benefício patrimonial. O contrato de compra e venda, ele é consensual, né? Ou seja, com a manifestação da vontade e com base no artigo 482 que vai se tornar perfeito o contrato. Aqui, ó. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Ou seja, quando a gente fala de uma compra e venda pura, é quando você já define exatamente o objeto a ser entregue, quanto é o valor que vai ser pago por aquela pessoa, e praticamente a compra e venda à vista, né? Toma lá, dá cá. Eu quero vender esse piloto para vocês, o valor é tanto. Você diz, tudo bem, eu pago, tome o dinheiro, me dê o piloto, acabou o nosso contrato de compra e venda. Então, com a manifestação de vontade, o contrato se tornou perfeito e acabado, né? Agora, ele é um contrato, via de regra, informal, né? Eu não preciso de uma formalidade, de uma solenidade específica para realizar um contrato de compra e venda, salvo se a própria lei exigir
né, salvo se a própria lei exigir esta formalidade, quando, por exemplo, nós temos a figura do contrato de compra e venda de um bem imóvel, né? Porque a própria natureza da transferência de patrimônio de um bem imóvel, ele vai exigir aquele contrato translativo da compra e venda, né? Ele vai precisar ser levado a registro no cartório de imóveis, o oficial do registro vai ter que fazer a prenotação, né? Tem que abrir a matrícula, tem que fazer a verbação das informações na escritura do imóvel, para que você depois tenha a possibilidade de tirar o documento, que seria a tradição ficta, a escritura, agora constando o seu nome como novo proprietário daquele bem imóvel. Então, para os bens imóveis, exige-se esta formalidade, esta solenidade. Mas, em outras situações, a exemplo do contrato de compra e venda de bens móveis, que a tradição ela é mais simples, então, você pode fazer até de forma verbal, né? Óbvio também que, em algumas situações, a própria aquisição de bens móveis, elas podem exigir uma formalidade para que você faça a transcrição, a tradição do objeto para a sua propriedade. Veja, eu posso vender o meu carro para vocês, fazer um acerto de boca com vocês, não preciso fazer um contrato escrito dizendo que eu estou vendendo o meu carro está nessa condição, vocês vão pagar tanto, 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 tá certo? A única coisa, o único documento que praticamente eu tenho que assinar para vocês é aquele documento único de transferência, o DUT, né? Onde eu estou autorizando que vocês transfiram junto ao órgão competente, que é o DETRAN, a transferência de propriedade do veículo para o nome de vocês. É o único documento. E veja que ele não exige essa formalidade toda. O DUT, exatamente. Só que eu tenho que assinar o DUT, vocês vão ter que reconhecer a minha firma e levar no DETRAN. Levando no DETRAN, você faz a transferência de forma tranquila. Tá certo? Então, veja que existe uma facilidade muito maior na tradição das coisas móveis do que nas coisas imóveis, né? E o contrato de compra e venda ainda, ele pode ser tanto comutativo, quanto ele pode ser aleatório, né? Em princípio, o contrato de compra e venda, ele é um contrato comutativo, porque as partes, via de regra, já podem antever as consequências jurídicas que vocês vão ter naquele contrato de alienação, né? Então, veja, se eu estou querendo comprar uma televisão, um celular na mão de vocês, eu já estou sabendo qual vai ser praticamente o objeto que eu estou comprando, né? Eu posso já ter verificado até o objeto que eu estou comprando e verificar que ele está em bom estado de funcionamento. Porque se ele não tiver, a gente vai voltar para aquela historinha que a gente estudou de forma presencial, a figura do vício redibitório, né? Se for o caso até de evicção, mas a gente já está antevendo as situações jurídicas que estão envolvendo essa relação de compra e venda. Agora, eu também posso ter um contrato de compra e venda de algo, e esse contrato ele ser aleatório, né? Ou seja, nessa situação se torna impossível, né, a previsão de uma prestação de uma das partes, né? A gente tem a figura da alea, né? Alea significa risco, né? Ou fator sorte envolvido, é aleatório, né? Eu gostava muito de colocar na prova a seguinte informaçãozinha lá no final, ó. Alea jacta est. Mas aí vocês, alunos, começaram a reclamar, dizendo que parece que eu estava jogando praga em cima de vocês, né? Porque no final das informações da prova estava lá escrito: a sorte está lançada. Aí, pessoal, dizem, pô, quando o Michel coloca isso na prova, a prova vai ser mais complicada. Nem é, né? É só para poder fazer uma brincadeirinha lá com vocês. Mas a galera começava a reclamar, tá certo? Mas veja o seguinte, o próprio contrato de compra e venda, quando ele fala de contrato aleatório, né, ele possui um fator risco envolvido, o que vai se tornar impossível a previsão da prestação de uma ou de ambas as partes. E o próprio Código Civil, ele trabalha dentro de 3 artigos aqui, as situações de risco envolvidas no contrato de compra e venda. Veja aqui o que diz os artigos 458 e o artigo 459, que fala dos contratos aleatórios também, mas ele
trabalha com uma área específica. Deixa eu apagar aqui, que a gente vai precisar aqui do quadro. Né? A chamada área de coisa futura. Rapidinho, antes da gente começar a trabalhar com o artigo 458, veja o que diz aqui o artigo 483 do Código Civil. Ó. A compra e venda pode ter objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir o contrato aleatório, tá certo? Então veja que se a gente faz um contrato de compra e venda e o objeto não vem a existir, em princípio, o contrato não tem efeito jurídico nenhum, a não ser que a gente já tenha estipulado a figura do contrato aleatório. Veja o que diz aqui o artigo 458 do Código Civil, porque ele fala, o 458 e o 459, eles falam dessa área aqui de coisa futura. Só para definir para vocês o que é a área de coisa futura, é aquela em que o risco recai sobre um objeto, preste atenção nisso. A área de coisa futura é aquela em que o risco recai sobre um objeto que ainda não existe no plano real, né? No momento da manifestação da vontade. Existindo aqui duas hipóteses que a gente vai estudar aqui agora. A hipótese estabelecida no artigo 458 e a hipótese estabelecida no artigo 459. O que é que diz aqui o artigo 458? Né? A 458, em latim nós chamamos isso aqui de emptio spei. Emptio spei ou esperança de venda. Veja o seguinte, se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir de um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir, né? Ou seja, o objeto nessa área de coisa futura, na esperança de venda, é o que a gente diz que o objeto ele é imaterial, né? Ou seja, ainda não tem uma existência concreta, mas vai existir a probabilidade, a mera probabilidade de que ele venha a existir no momento do cumprimento da obrigação, tá? Veja o seguinte, eu posso chegar para um pescador e dizer para ele, olha, eu vou pagar hoje os lanços de rede que você jogar no mar, tá certo? Ou seja, eu quero que você vá para o mar e que você lance a sua rede e o que você trouxer, eu compro na sua mão, tá certo? E já está pago. Vou pagar aqui, eu acerto lá com o pescador que o lanço da rede vai ser de R$ 500. Então pronto, eu dou R$ 500 para ele, ele vai para o mar e joga a rede dele, entendeu? Se ele trouxer nessa primeira leva, aí uma quantidade boa de peixes, eu paguei uma quantidade de peixes por R$ 500. Se ele não trouxer nada, né, eu vou perder esses R$ 500 porque eu fiz um contrato completamente aleatório. Óbvio que a própria lei aqui está dizendo que você, e a gente está sempre na presunção, é óbvio, do princípio da boa-fé, né? A gente está fazendo um contrato com uma pessoa que a gente sabe que é um bom pescador, uma pessoa que não vai chegar lá no meio do mar e dar o toco, né? Até porque a gente tem como verificar se aquela pessoa, até acompanhar, se for o caso, o lançamento da rede daquela pessoa para poder ele buscar os peixes. Então, nessa situação, eu tenho a esperança de venda, né? Aqui, ou seja, eu estou esperando que aquela pessoa efetivamente me traga um material para que eu compre. Diferente agora do artigo 459, porque o 459 é o que nós chamamos de emptio rei
Esperater ou esperança sobre a coisa vendida, tá? Daqui a pouco eu abro a dúvida para vocês aqui. Veja o que diz aqui o artigo 459. Se for aleatório o contrato, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também o direito o alienante a todo o preço, desde que de sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Parágrafo único. Mas, se da coisa nada vier a existir, a alienação não haverá e o alienante restituirá o preço recebido. Veja aqui, no 459, eu estou comprando um objeto futuro indeterminado em sua quantidade e qualidade, né? Então veja o seguinte, eu posso estar comprando um determinado boi, uma vaca, e a pessoa que está me vendendo a vaca diz, olha, ela está prenhe. Então eu falo, então eu vou pagar um valor maior, né? Vou pagar assim mais R$ 3.000 pelo bezerro que sair dessa vaca daí. Pronto. Veja que é uma coisa, ela já existe, mas é uma coisa futura indeterminada, porque a gente não sabe se aquele bezerro vai nascer vivo, se ele vai nascer morto, se ele vai nascer com algum defeito ou qualquer coisa. Mas eu já paguei por aquela situação, né? Então veja que nessa situação é um contrato também de risco, né? Agora, se a gente for pegar, inclusive, o exemplo anterior que a gente deu, no artigo 459, eu posso chegar e dizer, eu vou comprar todos os peixes que você trouxer para mim. Veja que no lanço da rede, o pescador ele pode trazer peixe, ele pode trazer camarão, ele pode trazer molusco, né? No momento em que ele traz essas três espécies de animais, eu só tenho a obrigação de pagar pelos peixes. Aí eu posso estar, inclusive, estipulando a qualidade e a quantidade. Eu posso chegar e dizer, eu vou pagar por 10 quilos do peixe que você trouxer. O cara não pode trazer 1 tonelada, mas eu só tenho a obrigação de pagar pelos 10 quilos que ele trouxer, desde que seja uma qualidade razoável. Gente, entenderam essa parte daqui antes da gente adiantar? Beleza. Agora veja que o outro contrato aleatório não é nenhum desses dois aqui. Ele está estabelecido no artigo 460. Só que esse 460, nós chamamos isso de alea de coisa exposta a risco, né? Veja o que diz aqui, ou seja, o objeto já é certo determinado. Veja o que diz o 460. Se o contrato for aleatório, por se referir a coisas existentes mais expostas a risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente direito o alienante a todo preço, posto que a coisa já não existisse em parte ou de todo no dia do contrato. Então veja aqui, eu tenho já o objeto certo e determinado para adquirir a propriedade, mas nem a gente, nem o comprador e nem o vendedor conhece a qualidade daquele objeto no momento no momento do cumprimento da prestação. Quando a gente faz aqueles contratos de compra de safra, entendeu? De compra de safra. Eu já estou sabendo que eu vou comprar toda a soja da pessoa. Só que aquilo dali está exposta a um risco, porque a gente pode ter uma chuva torrencial, né? A gente pode ter uma queimada em relação ao objeto, em relação àquela fazenda de soja, ou seja, a coisa estava completamente exposta a risco. Pode dar uma praga. A soja já existe, mas aí deu uma praga que aí matou tudo. Teve uma queimada, queimou toda a soja. Teve uma enchente, estragou com a soja toda. Ou seja, ali nós estamos diante de uma coisa exposta a risco. Entenderam essa situação daí também?
Isso aconteceu na época da vassoura de bruxa, professor? Exatamente. Cacau? Exatamente. Exatamente. Porque por você ali, você já tinha um cacau já todo bonitinho, era um bom produtor, entendeu? Só que aí o cacau, quando estava no pé, ele teve a praga da vassoura de bruxa e aí isso acabou com toda a produção de cacau. Entendeu? Ou seja, era uma coisa, era um contrato de risco. Quem comprou os cacaus ali, ele estava colocando um contrato completamente de risco, esperando efetivamente que a coisa viesse a ter boa qualidade. Só que aí teve a vassoura de bruxa, deu problema. Beleza? Professor, e em relação, eu não sei se tem a ver, mas em relação na época das viagens à Disney, que teve o problema da mudança do dólar, também tem referência a isso, a esse tipo de contrato? De você Não. comprar algo Aí, com o dólar no valor? não, aí é outra história, porque se você aí você tem uma outra discussão, né, que a depender do contrato que você esteja fazendo, né, é possível que já haja uma previsão, né, em relação a esse aumento do dólar, né, para que você depois efetue o pagamento de uma diferença, entendeu? Mas isso tem que ver a existência de previsão contratual, né? Se não tiver, aí você não pode chegar e dizer que é um contrato aleatório, mas tem que ter a previsão contratual. Ok, obrigado. Beleza? Vamos lá. Então, deixa eu apagar aqui agora, porque a gente vai trabalhar agora com a figura dos elementos do contrato de compra e venda. Né? Então, veja. Eu tenho 3 elementos específicos do contrato para que o contrato de compra e venda ele esteja, ele tenha sua existência no nosso plano jurídico. Primeiro, eu tenho o objeto, eu tenho que analisar o preço e tenho que analisar o consentimento. Tá? Analisando cada um desses elementos aqui, o objeto ele tem que ter algumas características. Né? As características para o objeto, a gente tem que ter a figura da existência, comerciabilidade, execuibilidade e a transferibilidade. O que isso aqui? O que cada um desses 4 situações aqui querem dizer? Veja, quando a gente fala de objeto, e nesse momento aqui a gente tem que se socorrer lá do pressuposto de validade do negócio jurídico. A capacidade do agente, aí quando você fala do inciso 2, do objeto, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Então veja, quando você fala aqui de objeto determinado ou determinável, você está trabalhando exatamente com a figura da existência do objeto. Isso significa dizer que o objeto a ser vendido, ele tem que ter uma existência real, a sua já existência, ou uma existência em potencial, a possibilidade de sua existência. Tá certo? Tanto nos contratos comutativos quanto nos contratos aleatórios. Agora, quando a gente analisa essa segunda situação aqui, da comerciabilidade, né, a gente tem que se socorrer daquele conceito que a gente aprendeu lá em Direito Civil 1, né, de bens no comércio e bens fora do comércio. Vocês se lembram, gente, daquele conceito de bens no comércio e bens fora do comércio? Sim ou não? Que maravilha, hein? Só vocês agora podem ver minha cara de decepção. Ah, meu pai eterno. Vamos lá. Gente, presta atenção. Vocês não podem, quando vocês estiverem estudando direito civil,
vocês não podem esquecer de conceitos básicos de Civil 1, de Civil 2, você tem no Civil 3. Esses conceitos também serão utilizados nos próximos semestres. Civil 5, reais, família e sucessões. Então, vocês deem uma revisada nesse negócio. Mas vamos lá. Veja, se a gente for trazer uma definição para vocês de bens no comércio. Bem no comércio é aquele que é facilmente, livremente alienado por uma pessoa, né? Seja esta pessoa física, seja esta pessoa jurídica, né? Ou seja, é aquele objeto, o bem no comércio é aquele que tem liberdade de ser alienado. E o bem fora do comércio são aqueles bens considerados inapropriáveis, né? Ou seja, aqueles que não estão sujeitos a qualquer tipo de apropriação. Por exemplo, o ar que a gente respira, o céu, o fundo do oceano, né, o leito dos rios, as estrelas. Então, são bens considerados inapropriáveis. Não existe possibilidade jurídica nenhuma de qualquer pessoa dizer que é dono daquilo dali. Ou então, aqueles bens que não podem ser alienados, né, porque eles estão sofrendo alguma restrição. Ou pode ser uma restrição de natureza contratual, como pode ser uma restrição de natureza legal, ou ainda até uma restrição de natureza judicial, tá certo? Então, em princípio, se eu sou o dono deste piloto daqui, e esse piloto aqui efetivamente me pertence, e eu não estou sofrendo qualquer limitação ao meu direito de disposição desse objeto daqui, eu tenho a liberdade de vender ele para quem eu quiser e bem entender. Logo, este bem daqui é um bem no comércio. Se eu tivesse sofrido uma restrição, hipoteticamente falando, uma penhora judicial, eu teria uma restrição de natureza judicial. Ainda que ele me pertença, eu não posso vender o bem porque ele agora é considerado um bem fora do comércio. Tá certo? Então, quando a gente considera esse critério aqui, essa característica da comerciabilidade, é justamente isso. Para que você faça uma compra e venda, o bem tem que estar no comércio, né? Então, estará fora do comércio se a lei, a ordem natural ou a vontade das partes estabelecerem a sua inalienabilidade, ou seja, a sua impossibilidade de você transferir via compra e venda determinados bens, né? Entenderam? Se lembraram agora? Ótimo. Então, para que você analise a característica da comerciabilidade, eu tenho que estar pensando justamente isso daí. O bem tem que estar no comércio, ou seja, eu tenho que ter liberdade para poder transfazer a alienação daquele determinado bem. Ok? Agora, quando a gente fala dessa outra característica aqui, a sua execuibilidade, execuibilidade significa dizer a possibilidade, né, de você converter facilmente aquele bem em dinheiro, né? Ou seja, o bem tem que ser execuível, ele tem que ter liquidez para poder ser vendido. Isso aí é conceito que vocês aprenderam lá em obrigações. As obrigações líquidas, as obrigações ilíquidas, né? Ou seja, eu tenho uma possibilidade, entre aspas aqui, de poder executar a alienação daquele bem, né? Ou seja, o bem ele tem que ser possível de ser levado à asta pública, ao leilão, e possuir liquidez. E para isso eu tenho que conhecer o gênero e a quantidade ou até a qualidade do bem para que ele seja vendido em uma asta pública, em um leilão. Então, execuibilidade é essa facilidade que você tem de converter um determinado bem em dinheiro ou a possibilidade de um determinado bem ser levado a leilão. Por exemplo, um exemplo aqui de um bem inexequível, o bem de família. Veja, o bem de família, ele não pode ser penhorado, né? Porque você tem uma lei específica, que é a Lei 8.009 de 90, que versa sobre o bem de família, que diz que, em princípio, o bem de família, ele não pode ser sujeito à penhora, salvo em algumas situações muito peculiares estabelecidas no artigo 4º dessa lei. Débito de empregada doméstica, débito fiscal, né? Então, várias situações, quando for decorrente
de um inadimplemento de um fiador. Então, são situações muito excepcionais que autorizam que o bem de família, no exemplo que a gente está dando aqui, ele venha a ser levado à penhora e, consequentemente, a leilão. Beleza? Entenderam essa parte? Ok. E a última característica que a gente tem aqui é a transferibilidade. Voltando aqui agora para o conceito dos pressupostos de validade. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Quando você fala aqui agora da possibilidade, essa possibilidade, execuibilidade, posso ir. Veja, a execuibilidade é a possibilidade de o bem ser levado à asta pública, né? Dele ter liquidez para que você faça, que você tenha a possibilidade de executar o cumprimento de uma obrigação em cima daquele objeto. Beleza? Ok. Então, veja. Quando a gente fala aqui de possibilidade do objeto, a gente tem que analisar tanto a possibilidade física quanto a possibilidade jurídica daquele bem. Quando a gente fala de possibilidade física, é a existência, que a gente já viu aqui, do objeto, né? E desde que esse objeto esteja também no comércio. Mas quando a gente fala de possibilidade jurídica, a gente tem que analisar o seguinte: a pessoa que está vendendo determinado bem, ela tem que ter o poder de disposição daquele bem. Ele tem que ter esse direito potestativo de vender algo que lhe pertence. Isto significa dizer que eu não posso vender um objeto que pertença a Rayana, por exemplo. Tá certo? Não tenho como vender, a não ser que ela tenha me dado autorização expressa através de uma procuração para que eu aliene o patrimônio dela. Mas, fora isso, eu não posso alienar nenhum objeto que não me pertence, porque eu não tenho o poder de transferir a propriedade de um bem de outra pessoa para um terceiro. Eu só tenho direito quando a coisa me pertencer. Tá certo? Veja que isso, inclusive, se eu vendo um objeto que não me pertence, a gente pode sofrer, a pessoa que comprou pode sofrer o quê? Os efeitos da evicção, né? Porque eu estou alienando um patrimônio que não me pertence, estou vendendo a um terceiro, esse terceiro ele pode sofrer a evicção. Beleza, gente? Entenderam essa parte? Beleza. Aí a gente vem aqui agora para a segunda característica da compra e venda, que é a figura do preço. O preço, por sua vez, ele tem três parâmetros que a gente tem que analisar. Eu tenho que analisar a pecuniaridade, a seriedade e a certeza. Veja aqui. No momento que você está falando do preço agora, né? Quando você fala de preço, de pecuniaridade, ele está muito vinculado à figura da execuibilidade do objeto. Por quê? Quando você fala de pecuniariedade, eu tenho que analisar que o bem ele deve permitir a sua imediata conversão em dinheiro. E isso vai se dar através de quê? De um leilão, se for o caso, né? Ou se houver uma disputa, um litígio entre as partes, aquele objeto, o juiz pode determinar que aquele objeto ele seja vendido para você converter aquele bem em dinheiro para poder fazer a divisão patrimonial entre as partes envolvidas. Exemplo, num caso de divórcio, onde os cônjuges ou os ex-cônjuges estejam discutindo a partilha de um determinado apartamento. Se não houver consenso entre as partes de que um vai comprar a parte do outro e estejam discutindo essa situação, o juiz ele pode chegar e dizer, olha, se vocês não chegarem num acordo, eu vou determinar que esse objeto seja
vendido. No momento que o juiz determina isso, vai se abrir a possibilidade de pessoas interessadas naquele imóvel adquirir a propriedade do bem, né, através da compra e venda, e converter aquele bem em dinheiro para a propriedade dos ex-cônjuges. Ou seja, um apartamento que vale R$700 mil é vendido por esse valor, 350 para cada um e acabou. Isso é que a gente fala de pecuniariedade. Ou seja, pecuniariedade, poxa, engoli aqui. Pecuniariedade. Tá certo? Então, veja, é a possibilidade que eu tenho de converter o determinado bem facilmente em dinheiro, né? Ou de forma imediata em dinheiro. E quando você fala aqui da figura da seriedade agora, né? A seriedade é a equivalência do valor econômico com o bem. Imagine, quanto é que vale aqui, hipoteticamente, esse piloto? Sei lá, R$15, R$20? Talvez. R$10, 15, vamos colocar um preço médio, R$15. Eu não posso chegar e dizer, ó, meu amigo, eu estou vendendo esse piloto para você, mas eu estou vendendo este piloto aqui por R$100. Peraí, então o preço não está sendo sério, né? Porque não existe uma equivalência entre o valor de mercado e o valor que eu estou vendendo. Aí diz, Michel, mas o objeto não é seu, você pode colocar o preço que você quiser. Em princípio, sim, mas se eu não tiver tendo um preço sério, se eu não estiver colocando um preço equivalente, vocês podem, inclusive, anular este negócio jurídico com base na lesão. Vou lá de novo, o apertamento de vocês. Se lembram de lesão? Como defeito do negócio jurídico? Matheus se lembra. Então, Matheus, abra aí seu microfone e explique para a gente. Rapaz, é responsabilidade, professor, pelo amor de Deus. Bom, pelo que eu me lembro, que na verdade foi até uma dúvida que eu tirei com o Claudete, é mais ou menos quando ocorre uma espécie de necessidade, né? E às vezes também se dá por inexperiência da parte. Aí ela meio que se obriga a realizar a prestação de uma forma desproporcional ao valor. Exatamente, meu amigo. É exatamente o que está estabelecido no artigo 157. Muito bem. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou inexperiência, se obriga a uma prestação desproporcional ao valor da prestação oposta. Exatamente isso que você falou. Parabéns. Aí veja a seguinte situação que a gente tem. Então, se eu tenho um piloto, um piloto que a média dele no mercado é de R$15, e eu vendo esse piloto para vocês, e vocês adquirem isso aqui por uma necessidade, né, ou por inexperiência, o piloto que Michel está vendendo, pelo fato dele ser professor, deve ser o melhor piloto que existe, né? A maluquice da cabeça das pessoas. Na verdade, eu fiz uma lesão de direito com vocês, porque eu estou dando para vocês uma contraprestação que é completamente desproporcional àquilo que vocês estão me pagando. Então, quando você fala de compra e venda, o preço tem que ser sério, sob pena de você anular o negócio jurídico com base na lesão. Beleza? Entenderam essa parte? Obrigado, Matheus, pela ajuda. Agora veja a última parte aqui que a gente tem do preço, que é a figura da certeza. Quando você fala de certeza, a certeza, gente, já é a determinação do preço no momento em que a gente se manifesta para realizar aquele contrato de compra e venda. Então, eu não posso chegar em um primeiro momento e dizer para vocês, ó, eu quero comprar um determinado objeto na mão de vocês, só que a gente vai decidir, vai definir o momento, o valor, quando a gente for comprar, quando eu for efetivamente adquirir a propriedade do bem. Não, eu já tenho que previamente estabelecer qual é o valor do objeto, porque como se trata de um contrato comutativo, eu tenho que saber efetivamente o que eu vou despender de dinheiro, né? Eu tenho que saber exatamente o que é que vocês vão pagar para mim e vocês têm que saber o que vocês vão receber.
Ivana, está sendo gravado diretamente aqui no Google, tá certo? Acho que depois vocês têm acesso a essa aula novamente. Basta vocês entrarem no link depois e procurar a aula da data de hoje, tá certo? Então, veja, quando a gente fala aqui da certeza, é a determinação do preço no momento da manifestação da vontade das partes. Óbvio que aí, como nada em direito é absoluto, tudo tem a possibilidade de você relativizar, é possível aí, eu não me lembro quem foi que fez a pergunta da figura do dólar. Quem foi que fez a pergunta da compra das passagens de dólar? Quem foi que fez a pergunta? Eugênio, tá? Então, veja, a exceção que a gente tem a essa figura da certeza é que é possível que no momento de uma compra e venda você tenha o fator de indexação, né? Ou seja, quando o preço da coisa for estabelecido em valor de mercado ou em bolsa, né? Então veja que hoje eu posso uma bolsa de valores. Quanto é que está valendo hoje uma ação da Petrobras, né? Vou colocar aqui valores aleatórios porque eu não conheço mercado de valores, tá? Mas vamos imaginar que uma ação da Petrobras hoje ela esteja valendo R$300. Pronto, uma cota, uma ação, R$300. Mas, a depender do viés jurídico, do viés político que ocorra, né, aqui no Brasil, para mais ou para menos, você pode ter uma baixa no valor, né, e o que era 300 baixar para 100, como ela pode ter um aumento da Bolsa de Valores e o que era 300 ela passar para R$1.000. Então, veja que essa circunstância, eu não tenho efetivamente uma certeza do valor do objeto, porque ela está diretamente vinculado a fatores que são externos. É o que a gente chama de fator de indexação, que pode ser ou estabelecido em bolsa ou em mercado de balcão. O dólar, por exemplo, pode ser utilizado também como forma de você estar alterando o valor da compra e venda. Mas, como eu disse para Eugênio, a depender, para vocês que ouviram aí, isso tem que, às vezes, ficar fixado dentro do contrato, essa possibilidade, tá certo? Porque senão ficaria a pessoa completamente solta em relação à aquisição do patrimônio, porque no momento da entrega, vamos imaginar, eu pago hoje um valor que vale $10, né? Eu estaria pagando o dólar a R$5, eu estaria pagando R$50. Mas no momento da entrega, vamos imaginar que o dólar esteja valendo R$10. Aí eu tenho que pagar a diferença de mais 50? Não, quando eu comprei era 50. A não ser que isso já tenha sido estabelecido no contrato de compra e venda. Tá beleza? Entenderam, gente, essa parte aqui? Ou então, a outra exceção que a gente tem, vocês já estudaram o CMA, a matéria, conciliação, mediação e arbitragem, como forma de heterocomposição? É uma matéria que vocês vão estudar ainda, né? Mas eu posso, por exemplo, no contrato, só vou falar aqui rapidamente do que seja a figura do árbitro. A figura do árbitro é uma pessoa que no momento que a gente está celebrando um contrato, ambas as partes que estão fazendo o contrato elegem uma pessoa para decidir, para dirimir as dúvidas decorrentes daquele contrato. E aí vai gerar a figura da cláusula compromissória e do compromisso arbitral, né? O compromisso arbitral é a necessidade que as partes contratantes têm para eleger o árbitro, e a cláusula compromissória é aceitar aquilo que o árbitro determinar quando ele for instado a se manifestar. Então, veja, no momento de uma compra e venda, a gente pode ter estabelecido a figura de um árbitro no contrato de compra e venda, e quem vai definir o preço vai ser esse árbitro. Então, a gente, pela cláusula compromissória, a gente tem que aceitar, desde que esteja dentro dos parâmetros legais, né, dos parâmetros de mercado do objeto, para que não sofra uma lesão de direito também. Então, é possível que no momento em que a gente faça o contrato, se a gente tiver estabelecido a figura do árbitro, a gente não tenha uma certeza especificamente do valor do objeto no momento da feitura do contrato. Tá certo? Entenderam, gente, essa parte? Ok. Aí a gente vai aqui para a última característica, que é a figura do consentimento, né?
Veja que esse consentimento, a gente já vem falando ao longo das aulas, né? Vocês aprenderam isso em Direito Civil 1, vocês repetiram isso em obrigações e estão vendo aqui novamente em contratos, e nós já falamos sobre essa situação. Em especial, quando a gente fala da figura da capacidade, e falamos hoje aqui novamente, né? Dessa capacidade de alienação de um determinado bem, quando a gente falou aqui, ó, da transferibilidade. Veja, o consentimento é uma manifestação da vontade, né? Então, se vocês forem se lembrar, o consentimento ele pode ser o consentimento expresso ou pode ser um consentimento tácito, né? O consentimento expresso ele vai se dar por via escrita, verbal ou gestual. E a tácita ela é comportamental, ou seja, o comportamento da pessoa é incompatível com a proibição. Então, se ele é incompatível com a proibição, eu tenho o consentimento tácito. Aquela historinha que está estabelecida lá no artigo 111. O silêncio importa na anuência, desde que os usos ou os costumes não exijam a forma expressa da vontade, né? Então, para essa situação aqui do consentimento, a gente tem essa situação, porque eu posso simplesmente, através de uma simples manifestação não verbal, né, eu estar confirmando a compra e venda. E vamos imaginar, eu digo, olha, eu estou vendendo esse piloto aqui por R$15. Aí chega Matheus, me entrega os R$15, ele não fala nada, mas ele me entregou os R$15, eu tenho que, entregar o piloto para ele, porque houve uma compra e venda, né? Sem manifestação verbal de vontade, mas houve uma manifestação expressa através do gesto da pessoa, tá? Então, quando você fala de consentimento, nós estamos analisando aqui a limitação subjetiva ao poder de contratar e que requer a capacidade das partes. Gente, veja, quando nós estudamos lá os princípios dos contratos, né? Princípio do contrato, eu tenho o quê? O princípio da liberdade de contratar e a liberdade contratual. O que é o princípio da liberdade contratual? Eu tenho a possibilidade de estabelecer as cláusulas contratuais dentro do contrato que eu estou fazendo com vocês, ou seja, é a questão da comutatividade do consensualismo. Estamos dentro do princípio do consensualismo, a liberdade contratual. Eu tenho o direito, né, de estabelecer as cláusulas contratuais que eu quiser, desde que isso haja a anuência da outra parte, da parte contrária também, tá certo? Mas eu também tenho a liberdade de contratar, diferente. Liberdade contratual, a possibilidade que você tem de estabelecer as cláusulas contratuais. E a liberdade de contratar é a liberdade que eu tenho de contratar com quem eu quiser, dentro do princípio, né, que a gente estudou ali da força dos contratos. Então, em princípio, eu tenho o direito de contratar com quem eu quiser, mas eu posso sofrer limitações a isso. Vamos lá. A gente concorda que, por exemplo, a figura do casamento é um contrato. E vocês vão verificar isso lá em direito de família quando vocês estiverem estudando, tá? Então, em princípio, significa dizer que eu tenho a liberdade de escolher a mulher com quem eu vou me casar. É uma pessoa que eu tenho um relacionamento, que exista a vontade tanto da minha parte quanto da parte dela em casar, então a gente tem esta liberdade de escolher o casamento. Veja, casamento não é obrigação, é uma vontade, é uma manifestação de vontade entre duas pessoas que desejam agora compartilhar uma vida em comum, beleza? Mas eu não posso, por exemplo, que aí eu tenho uma restrição de natureza legal, eu não posso, por mais que eu queira, por mais que eu deseje, por mais que eu tenha essa vontade, eu não posso me casar com a minha irmã. Por quê? Porque a lei proíbe. Então, essa minha liberdade de contratar já não é tão absoluta assim, né? Eu não posso me casar com uma pessoa que já é casada. Eu não posso me casar com a minha mãe. Eu não posso me casar com a minha filha. Eu não posso me casar com a minha irmã, com a minha sobrinha. Eu não posso me casar com a minha tia. Eu não posso me casar
com a pessoa que tentou ou matou minha ex-esposa, entendeu? Então veja que eu vou sofrer limitações estas que são subjetivas, tá? Que são subjetivas. Então, eu não tenho toda a liberdade, da mesma forma que a gente tem essas limitações, em contrato de compra e venda, eu também vou sofrer limitação. Exemplo, eu não posso, por exemplo, na condição... Matheus, peraí que tem alguém que está com o microfone aqui ligado. Deixa eu desligar aqui. Desabilitar aqui o microfone de quem está ligado aqui. Valeu. Deixa eu ver aqui sua pergunta de novo, Matheus. Peraí. A limitação ao contrato por lei é uma forma de dirigismo? Sim, não deixa de ser. Entendeu? Porque você não pode direcionar o contrato para determinadas pessoas. Veja, aqui no contrato de compra e venda, né? Eu não posso vender um imóvel meu para minha esposa. Eu não posso vender. Eu posso doar, mas eu não posso vender. Veja que eu tenho uma limitação, porque isso estaria fingindo o próprio regime de bens que a gente estabelece no contrato de casamento. Eu não posso, vamos imaginar que eu tenha 3 filhos. Eu não posso vender um imóvel para o meu primogênito sem que eu tenha a anuência dos outros 2. Porque a lei me proíbe essa alienação. Porque eu poderia chegar e estar desfalcando do meu patrimônio para beneficiar um filho meu. Agora, nada impede que eu faça, né, a doação. Porque se eu doar um bem para um filho meu, em caso de óbito meu, aquele meu filho ele terá que trazer, aquele que recebeu em doação, terá que trazer a colação, no momento da abertura do meu inventário, aquele bem que ele recebeu em vida. Entendeu? Agora, eu não posso vender para um filho sem a anuência dos demais. É uma proibição legal. Tá certo? Aqui, o ascendente para alienar um bem a um descendente precisa da expressa anuência dos demais descendentes sob pena de anulação dessa compra e venda. Né? Agora, para doação, eu não preciso da anuência, porque ele vai colacionar no momento de óbito meu. Né? Aí veja que eu sofro essa limitação. E especificamente do contrário de compra e venda. Um filho pode vender para mim? Pode. Eu posso comprar um apartamento na mão de meu filho. Pode. O que eu não posso é vender para o meu filho se eu tiver mais de um descendente. Mas se eu só tiver um filho, eu posso. Eu não preciso da anuência de mais ninguém, se eu só tenho um filho. Agora, se eu tiver mais de um, eu preciso da concordância do outro. Perceberam? Então, veja que o meu consentimento, ele é limitado também. Eu posso sofrer limitações. Beleza? Entenderam, gente, essa parte? Maravilha. Aí veja essa situação aqui. Quais são, um outro tópico que a gente tem aqui agora, né? Chamado de uma coisa simplesinha, que a gente tem que pensar sempre de modo jurídico, né? Quais são os efeitos que a gente tem da compra e venda? Os mais simples possíveis, né? Como efeito da compra e venda, o vendedor... Se debitar. Oi? Se debitar, meu, ficar com débito, ficar devendo. Ai. Aí, meu amigo, aí você não fez a compra e venda, você vai ser executado, vai sofrer a penhora dos bens. Veja o seguinte, o primeiro efeito da compra e venda que a gente tem é o alienante, o vendedor, ele tem que fazer a entrega da coisa, né? E o comprador e o adquirente, em contrapartida, ele tem que pagar o preço. É o primeiro efeito. Aí vem uma historinha aqui. Olha o que diz o artigo 491 do Código Civil. Deixa eu abrir aqui para a gente. Galera, seria interessante que quando a gente tivesse essas aulas, ainda que virtuais, vocês estejam com o código na mão para vocês acompanharem também. Certo? Porque às vezes a leitura, a gente lendo aqui, talvez a gente perca um pouquinho essa situação aqui, 491. Mas vamos lá. Olha o que diz. Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado
a entregar a coisa antes de receber o preço. Isso é que a gente chama ausência de determinação no contrato, né? Ou seja, se houver ausência de determinação no contrato, né, o comprador ele tem que pagar primeiro e depois receber o objeto pelo vendedor. É o que ocorre naturalmente. Você chega numa loja de roupa, vai comprar uma camisa, você diz, eu quero comprar essa camisa aqui, beleza. O camarada te entrega a camisa e depois você paga? Não. Você vai no caixa, você efetua o pagamento e depois a pessoa te entrega a camisa. É o mais óbvio, o natural acontecer. Tá certo? Agora, quando você faz uma compra a crédito, aí sim. Aí na compra a crédito, a sua obrigação, por ser uma obrigação diferida, né? A sua obrigação somente vai se cumprir depois que você recebe o objeto, tá? Então, porque para o vendedor, efetivamente, ele já está recebendo aquilo ali no cartão de crédito, a administradora já vai pagar para ele, tá certo? Mas a sua obrigação ela vai ser cumprida no momento futuro, depois de você ter recebido o objeto. Entenderam essa parte? Ok? Aí tem uma outra situaçãozinha, né? Vocês se lembram do que está estipulado no artigo 280 do Código Civil? É o 280, deixa eu confirmar aqui, 280, 281. Deixa eu ver. Não. Não, peraí, que eu já vou dizer aqui para vocês qual é o artigo. Aqui, ó. 238 do Código Civil. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Mas isso aí nós estamos falando de obrigação de restituir a coisa certa. Mas o que é que a gente aprendeu lá em obrigação de dar a coisa certa? Quais são as consequências que nós temos quando a gente analisa a tradição do objeto? Se, após a tradição, a coisa se perde, a responsabilidade é do credor. Se a coisa se perde antes da tradição, a responsabilidade é do devedor. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Havendo a tradição, havendo a transferência de propriedade do bem do devedor para o credor, se a coisa se perde depois da entrega, a culpa, a responsabilidade é do credor, porque estamos diante do princípio do res perit domino, ou seja, a coisa perece para o dono, tá certo? Então esse é um dos efeitos que nós temos também do contrato de compra e venda, né? Agora, se não ocorreu a tradição da coisa, né, do bem imóvel ou o registro do imóvel no registro próprio, antes da tradição, a responsabilidade é do devedor, porque o devedor ainda é o proprietário da coisa, né? Aí você vai ter que analisar que, se o credor já efetuou o pagamento e a coisa se perdeu antes da tradição, o devedor ele tem que restituir ou tem que indenizar se ele agiu com culpa. Apenas restituir corrigido monetariamente se ele agiu sem culpa, ou indenizar, pagando inclusive as perdas e danos. Mas depois da tradição, né, a coisa, como já foi transferida de propriedade para o credor, a responsabilidade é toda do credor, o objeto pertence a ele, se a coisa se perdeu, a coisa perece para o dono, à exceção de duas hipóteses que a gente já estudou esse semestre aqui, na existência do vício redibitório ou em caso de evicção, se uma terceira pessoa estiver pleiteando o direito de propriedade por uma causa pré-existente. Entenderam, gente, isso daí? Esses efeitos dos contratos? Ok? Então, veja. Na próxima aula, né? Vamos encerrar por aqui.
Na próxima aula, a gente começa a trabalhar com as cláusulas especiais da compra e venda. Tá certo? Eu vou terminar a gravação aqui, mas vou permanecer aqui online com vocês para tirar as dúvidas de vocês, caso vocês desejem tirar dúvidas. Tá ok? Então, vou terminar aqui a gravação.